Deus se preocupa com a sua vida. Que bom que você está aqui nesse tempo de reflexão bíblica e eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração, porque Ele se preocupa com você. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3 que diz: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, o Senhor fale conosco, trate conosco, toque as nossas vidas e todos que passarem por aqui, Deus, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. É importante lembrar que o fim principal de todo ser humano é glorificar a Deus. Foi para isso que fomos criados, para viver com a finalidade de glorificarmos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores com a nossa vida. A própria palavra de Deus nos diz que Deus não procura qualquer tipo de pessoa, mas procura pessoas que o adorem em espírito, ou seja, de forma sincera, de coração, de forma verdadeira, não de aparência, mas de algo que brote do seu interior e em verdade, ou seja, de uma forma bíblica e não de uma forma que a gente acha melhor, mas da forma que Ele nos orientou na sua palavra. É esse tipo de pessoas que Deus procura para que sejam seus adoradores. E aqui, quando olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas coisas. E a primeira delas que eu gostaria de trabalhar com você é a diferença da oferta de Abel e da oferta de Caim. O versículo 3 a 4 diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, ou seja, um artigo indefinido. É algo que não tem definição, é uma coisa, qualquer uma coisa. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A diferença das ofertas aqui está clara, e ela não tem nada a ver com a profissão, porque Abel era pastor e Caim agricultor. Não tem nada a ver com isso. O que é relevante aqui é que Caim, ele pega o que está à sua frente, ele pega uma oferta, algo indefinido. Ele não define, ele pega aquilo que ele vê, provavelmente, né, como diz alguns biblistas, algo que estava ali, que caiu nas suas mãos, foi uma das primeiras coisas que ele viu, e ele oferta ao Senhor qualquer coisa. Já Abel, ele traz das primícias, ou seja, aqui nos dá o entendimento de algo que ele preparou para ofertar, para entregar com excelência ao Senhor. Às vezes nós dizemos que não podemos julgar a vida do outro. E de fato, nós não podemos sentenciar a vida de ninguém. Mas Deus pode. E Ele julga. E Ele decide. Ele diz o que é certo, Ele diz o que é errado, Ele diz o que Ele recebe, Ele diz o que Ele não recebe. E a palavra de Deus está aí para nós vermos o que é certo e o que é errado. E o Senhor vê o que o homem não vê. E aqui nesse texto nós aprendemos que a nossa vida ela é um culto. A gente precisa entender isso. E culto não é só a reunião semanal, mas culto é a nossa vida. A nossa vida é um culto a Deus, ou seja, todo culto que nós prestamos a Deus, precisamos oferecer uma coisa. Então, se a nossa vida é um culto, tudo que nós fazemos com a nossa vida e da nossa vida, estamos fazendo, oferecendo ao Senhor. Exatamente isso. A forma com que você trata o seu cônjuge, a forma com que você lida com os seus estudos, como você lida com as coisas no seu trabalho, na sua empresa, como você se prepara para os cultos semanais de celebração, com os seus horários, né? Inclusive com os seus horários, né? Se você chega muito atrasado, se você chega no horário, né? Como você lida com a sua célula, como você honra os seus líderes quando ninguém está vendo, como você lida com as pessoas no trânsito, como você lida com as suas finanças. Isso é oferta que a gente oferece a Deus. Então, como a gente tem oferecido essas coisas da nossa vida ao Senhor? Como nós temos oferecido tudo isso aqui ao Senhor, a forma que a gente trata o nosso cônjuge, as nossas idas aos cultos, como a gente lida, né, com os nossos líderes, como a gente honra ou não honra os líderes que Deus colocou sobre nós. Isso são ofertas que nós entregamos a Deus. E as temos entregado de qualquer forma, como Caim,
ou temos tentado preparar o nosso melhor, como Abel? Se a nossa vida é um culto, tudo que fazemos está sendo oferecido a Deus e precisa ser oferecido com excelência. Como nós temos oferecido? Como Caim de qualquer jeito? Quase não saiu, né? Como Caim de qualquer jeito? Ou como Abel? Com o preparo, com excelência. Se nós pararmos para analisar o texto, o problema aqui não é só a oferta, não é. Não é só a nossa forma de viver, a forma de viver de Caim, o que ele ofereceu simplesmente, não. Não é só isso que é rejeitado por Deus. Mas Deus, ele rejeita não só a oferta, mas o dono da oferta. Se você reparar aí no versículo 4 e 5, você vai ver isso. Deus rejeita Caim e a sua oferta, né? Antes de aceitar a nossa oferta, Deus precisa aceitar a nossa vida. E isso é mais importante para Deus. Como eu disse no início, Deus não procura qualquer adorador ou uma adoração. Deus procura aqueles que o adorem em espírito, de forma sincera, não de forma simplesmente aparente, e em verdade, ou seja, alguém que leve uma adoração bíblica e da forma que ele quer, não da forma que a gente quer, mas da forma que ele nos pede. Deus, antes de rejeitar a oferta de Caim, ele rejeita a Caim. Ele rejeitou Caim. Deus não quer, meu irmão e minha irmã, nossas ofertas, nossas obras simplesmente, só isso, não. Mas Ele quer ver a motivação do nosso coração ao oferecer isso a Ele. Ele quer nossa prática, mas principalmente o nosso íntimo, nossas intenções interiores. Você serve a Deus e faz as coisas de Deus, e faz as coisas para Deus, mas quais têm sido suas motivações e as suas intenções? Às vezes você até é operante na obra do Senhor, você faz muita coisa na obra de Deus, você faz muita coisa para Deus. Mas quais têm sido as suas intenções com isso? Deus se importa com as intenções. Às vezes a gente acha que Deus não se importa, Deus se importa, e nós vemos isso claro nesse texto. Não é só fazer, é por que fazemos. Por que você tem feito? Por que nós fazemos para Deus? É preciso, irmãos, é preciso entendermos isso. Você só faz porque não tem ninguém para fazer? Você faz porque não tem ninguém, porque só tem você? Se você faz porque não tem ninguém, pare de fazer. Se você serve a Deus porque não entende que é um privilégio estar na casa de Deus servindo a Ele, estar na célula servindo ao Senhor, pare. Você está fazendo errado. Pare de fazer. Nós precisamos fazer com prazer. Eu te oriento, se você faz porque tem que fazer, se você faz porque não tem ninguém, se você está doido que chegue pessoas novas para que você pare de fazer, eu te oriento que você procure uma igreja maior que não precise do seu trabalho. Porque, irmão, servir ao Senhor é um privilégio. Fazer as coisas do Senhor precisa ser um privilégio para nós. Precisa ser um privilégio. A gente não pode querer fazer porque não tem outra pessoa. Misericórdia. É preciso, irmãos, dar o nosso melhor a Deus, com dedicação, em todas as áreas de nossa vida, com intenções corretas, não porque não tem outra pessoa. Caim aqui, ele foi rejeitado por Deus, não porque Deus era mau, não porque Deus não teve paciência, não, Deus teve sim. Deus rejeitou Caim não porque Deus faltou com misericórdia, não, mas porque Caim foi arrogante, irmãos. Caim, ele não, se você ler o texto aí, ler o versículo 7, 8, 9 em sequência, você vai ver que Caim não se arrependeu. Deus deu oportunidade, orientou Caim a se arrepender, ele não se arrependeu. Caim não foi humilde. Caim ficou tão chateado porque, e aqui é uma conjectura que eu vou fazer, talvez porque o seu irmão mais novo ofereceu algo melhor a Deus e ele se julgava tão experiente e ofereceu algo. Sabe, irmãos, talvez ali Caim, tendo mais tempo de vida e mais tempo com Deus, entre aspas, se acostumou e ofereceu qualquer coisa a Deus. Já o seu irmão mais novo ofereceu com mais excelência e Caim ficou chateado. Como eu posso aprender com meu irmão mais novo? Sabe, irmãos, às vezes a gente deixa de aprender coisas preciosas de Deus por conta da nossa arrogância, da nossa falta de humildade, porque a gente não gosta de dar ouvido a pessoas mais novas. Isso acontece. Às vezes o nosso líder é mais novo do que nós. E qual é o problema se foi Deus que levantou ele ou ela? Não o trate como seu queridinho, trate como seu líder. Trate-o como seu líder. O honre e o respeite como líder. Caim, ele se alimentou da ira. Ele se alimentou da inveja e se entregou ao pecado. E ali ele se entregou ao próprio diabo.
Deus, ele se preocupava com a vida de Caim, por isso diz para Caim: não se entregue a essa raiva, não se entregue a essa ira, não se entregue a essa inveja, não se entregue à falta de humildade, não se entregue. Mas Caim não deu ouvidos a Deus. E quantas vezes não é com a gente, irmãos? Deus se preocupa tanto com a nossa vida, que Deus diz para nós: meu filho, minha filha, não vá, não toque, não faça, não veja, não assista, não se misture, não deseje, não se afaste da igreja, não deixe de ter a mim, o Senhor, como prioridade. Seja humilde, tenha cuidado. E o Senhor nos avisa, porque Ele se preocupa conosco. Por isso, meu irmão e minha irmã, Ele não nos trata como empregados, mas Deus nos trata como filhos. E assim como filhos, Ele chamou a atenção de Caim, e assim Ele chama a nossa atenção para a mudança de vida, para a transformação. Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito. Entenda uma coisa: Deus não se impressiona com as nossas ações grandiosas, com o nosso muito fazer e com as nossas muitas palavras bonitas. Deus vê o nosso coração, e o coração para Deus é importante. Deus vê a nossa intenção, as nossas motivações, e isso para Deus é importante. Porque se a árvore for boa, o fruto será bom. Não precisa haver preocupação, porque vai ser bom. Deus, Ele deseja que a gente faça o que é certo, tendo uma vida também certa. Não é só falar o que é certo, mostrar o que é certo, às vezes fazer o que é certo de qualquer maneira, não. É ter uma vida certa também, é ter uma vida reta também. O Senhor se importa com você. Por isso, agrade a Deus com sua vida e com tudo que você tem oferecido, porque tudo que você faz, você querendo ou não, você está oferecendo a Deus. Você tem oferecido sua vida a Ele como Abel, com excelência, de forma preparada. Você tem servido ao Senhor na sua obra com excelência, buscando o melhor preparo? Ou você tem feito isso como Caim? Encontrou qualquer coisa e levou qualquer coisa, e presta o culto de qualquer jeito, faz as coisas tocadas, cuida da sua vida de forma tocada, trata o seu cônjuge de forma tocada, trata os seus filhos de forma tocada, cuida do seu emprego de forma tocada, ou você tem feito com excelência para Deus? Deus se preocupa comigo e com você. Por isso Ele não quer que a gente viva simplesmente tentando fazer o que é certo, mas Ele também quer que a gente viva pelas intenções certas. Não faça porque não tem ninguém, mas faça porque você ame a Deus. Não faça porque não tem outro, mas faça porque Deus te escolheu e você é único para Deus e Ele te chamou para servir a Ele, e isso é um privilégio. Vamos orar? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Deus, e queremos clamar ao Senhor a tua misericórdia neste dia. Pai, tem misericórdia de nós. Nós não queremos viver como Caim, queremos viver como Abel. Queremos oferecer um sacrifício, uma oferta, a nossa vida, com excelência e com zelo, Pai amado, e com preparo ao Senhor. Tudo que fazemos, desde o nosso deitar até desde o nosso levantar até o nosso deitar, queremos fazer tudo, Deus, de uma forma que o Teu nome seja glorificado e bendito, e que o Senhor se alegre, que o Senhor receba a nossa oferta, mas sobretudo também receba a nós. Nós queremos fazer as coisas para o Senhor porque Te amamos, não porque não tem outro. Não, Deus, tem misericórdia, nos perdoa. Nós queremos Te amar a cada dia, Deus, e queremos amar ao Senhor e ensinar mais pessoas a Te amarem a cada dia. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a fazer o que é certo, da maneira certa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E se você mora aqui em Ribeirão das Neves, aqui na descrição, se você está aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo, ou se você está no Instagram, aqui aqui na descrição também, eu acho, tem os endereços das nossas igrejas, né? Temos cultos quartas e domingos, também temos células. Nos procure, entre em contato conosco, nos faça uma visita. Eu tenho certeza que Deus deseja que você viva o melhor dele. Que Deus abençoe você e sua família, e compartilhe esse vídeo se te abençoou, no nome de Jesus.